Pessoal, boa noite. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade no estudo das funções. Dessa vez, nós vamos olhar para a função exponencial e entender como ela funciona. É bastante simples fazer o estudo, da função exponencial para a gente concluir aí o nosso bimestre. Então, eu vou abrir aqui uma página em branco para nós visualizarmos isso. Muito bem. Conforme o nome diz, função exponencial é a função que tem esse formato aqui. Y ou f de x é igual a um número real elevado a um expoente. Então, o x ele está na posição de expoente, daí o nome, função exponencial. Vamos montar uma tabelinha de valores de x e vamos obter os valores do fx ou y. Vou montar aqui uma tabelinha para nós vermos como isso vai funcionar. Então, nós vamos colocar alguns valores. Por exemplo, vamos colocar aqui alguns valores. Por exemplo, menos 3. Aqui embaixo, menos 2. Menos 1. Como a gente fazia lá na primeira série do ensino médio, nós fazíamos essas tabelinhas, Então, vamos fazer aqui só para a gente pegar aqui alguns valores, vamos pôr até 4 aqui, por exemplo. E vamos ver como que a função se comporta, Então, vamos ver. Nós vamos ter aqui, vou colocar a cor aqui para vermelho, 2 elevado a menos 3, porque se o x é menos 3, vai ser 2 elevado a menos 3. E não sei se você lembra das propriedades da potência, quando nós temos uma potência elevada a um expoente negativo, significa que é o inverso dessa potência. Então, esse número aqui vai dar 1 sobre 2 ao cubo, é 1 sobre 8. É um número realmente pequeno. Vamos até pegar aqui a calculadora. Dividido por 8 é o mesmo que 0,125, 125 milésimos, como nós leríamos esse número aí. Então, 2 elevado a menos 2 vai ser o mesmo que 1 sobre 2 ao quadrado, que é 1 sobre 4. 1 sobre 4 é 0,25 ou 25 centésimos, 2 elevado a menos 1 é o mesmo que 1 sobre 2, que é igual a 0,5. Já o 1 elevado a 0, aliás, 2 elevado a 0, eu gosto quando ele faz isso. Dois elevado a 0 é o mesmo que 1. 2 elevado à primeira é 2. 2 elevado à segunda, 2 elevado a 2 é 4. 2 elevado à terceira é 2 vezes 4, que é 8. E 2 elevado à quarta potência é 16. Ok. Então, a função exponencial, nós vimos que é a função que tem a variável no expoente
E nós vamos observar agora o gráfico dessa função exponencial, como é que isso funciona. Vamos chamar a atenção aqui, ó, para esse ponto. Quando x igual a zero, normalmente a função exponencial passa pelo ponto 1. Vamos ver como é que fica, então, o gráfico. Para isso, eu vou utilizar um outro programa, né? E nós vamos ver essa mesma função, 2 elevado a x, como é que ela funciona? Vamos compartilhar a outra tela. E aqui nós temos um programa, né, que nos permite aí gerar gráficos, né? Então nós vamos colocar a mesma função. Então eu vou escrever aqui, né? Vai ser 2 elevado, aliás, vamos apagar aqui. Y, né, a função y igual 2 elevado a x. Olha lá, ele pintou para nós aqui o gráfico, né? Então, nós observamos aqui, ó, com os valores negativos, ó. Então, ele vem bem próximo do eixo, então é praticamente zero, olha lá. Né? 2 elevado a menos 3, que nós tínhamos calculado, 0,125, né? 2 elevado a menos 2, 0,25, 2 elevado a menos 1, que era 0,5. E agora, nesse ponto, ó, quando x, né? Quando x vale 0, nós temos o valor do y igual a 1. X é 1, o y é 2. Quando x é 2, ó, 2 elevado a 2 vai coincidir aqui com o 4. E quando é 3, vai ligar lá no 8. Vamos ver aqui como é que funciona esse gráfico. Então, vou aumentar aqui o zoom dele. Ó. Dá uma observada o que acontece nesse gráfico. Ele vem bem próximo aqui do eixo... Minhas canetinhas estão aqui. Ele vem bem próximo aqui do eixo, com os valores negativos, praticamente igual a zero. De repente, ó, passou do zero, ele tem um crescimento muito acentuado. Ó. Esse crescimento a gente chama de crescimento exponencial. Ó. Ele vem aqui numa inclinação, de repente, uou, sobe muito forte. Né? Ele dá uma... Vamos puxar aqui o gráfico para cima. Olha lá, ó. Ele vai ficando quase que 90 graus. Olha lá, ele vai subindo. Ó. Né? Praticamente ele vai ficando paralelo aqui ao eixo do Y. Né? Tá? Então, os valores de x aqui aumentam um pouco. Ó. Repara, não chegou nem a 10. Vamos ver aqui, ó, essa linha 10 aqui, né? Vamos ver, ó. Olha lá. Ele nem chegou em 10, já está em 230 no Y. Vamos subindo, tá? Aqui ele já ficou praticamente vertical, ó. Se a gente diminuir esse gráfico, então, ó, nós vamos ver, ó. Então ele tem esse crescimento bem de pezinho. Então esse, ó, se eu diminuir mais ainda o zoom, ó, dá a impressão, né, que ele sobe aqui, né? Igual um foguete. É o tal do crescimento exponencial, tá? Essa é a função exponencial. Então, a gente fala que o Covid lá, né, a doença, os vírus, né, doenças viróticas normalmente, tem um crescimento exponencial por conta disso, tá? Esse aí era o recadinho aí, né, desse crescimento aí, o crescimento da função exponencial. Esse gráfico é o gráfico crescente. Vamos falar um pouco sobre como que a função exponencial fica decrescente. Eu vou abrir outra telinha aqui. Vou limpar. Ou pode até deixar ela lá. Nós vamos fazer agora uma função que seria uma função decrescente, para vocês olharem.
Então, f de x é igual. Como que eu faço a função ficar decrescente? Basta você colocar um número menor do que 1. Como assim? Se você pegar, por exemplo, 2 elevado a um expoente negativo, ele vai ficar função decrescente. Ou, quando... Ei, apaguei tudo aqui, não era o objetivo. Um a 0 e 1000 a 0. Aí. Então, a outra maneira de você fazer a função ser decrescente é você colocar um número aqui, 0, alguma coisa. Um número na forma... Ah, não vai. Vou pôr aqui. 0,2, por exemplo. 0,2 elevado a x. Essa função é decrescente. Então, para você saber analisar uma função exponencial, basta você olhar aqui a base. Se a base for maior do que 1, a função é crescente. Se tiver vírgula na base, ela é decrescente. Quer dizer, se ela for menor do que 1, na verdade, ela é decrescente. Se ela for um número negativo ou decrescente, ou menor do que 1, ela é uma função decrescente. Outra coisa, o sinalzinho aqui na frente do x. Se for negativo, a função é decrescente também. Vamos olhar lá no gráfico e ver como é que fica, como é que se comportam essas funções decrescentes. Vamos colocar lá. Share. Vamos limpar aqui essa função, né? Que está uma função crescente. E vamos escrever aqui agora, só para vocês verem, uma função decrescente. Então, como é que fica? Por exemplo, o y igual a 0, que aqui não usa vírgula, usa ponto. Deixa eu achar o pontinho aqui. Cadê o contato aqui? 0,2 elevado a x. Aí a função, né, que ele gerou é uma função decrescente. Ela começa lá em cima, ela começa com um valor bem alto, né? E ela vem decaindo e daqui a pouco ela... Mas observa que ela também passa em funções exponenciais quase sempre, né? Elas vão passar no 1. Vamos pôr outro valor de função aqui. Y igual a 3 ou 3 elevado a um número negativo. Elevado a menos 2. X, né? Olha lá. Y igual a 3, um número negativo. Ou menos x, não precisaria nem colocar aquele 2 lá. Se fosse só o... E repara que ela passa no 1 também. Eu vou apagar lá o menos 2 e colocar só um xzinho. Olha lá. A função, ela é decrescente. E se eu tirar o menos, a função vira crescente. Tá? Se eu colocar o menos aqui na frente, um número menor do que o 1, a função também ela vai ser decrescente. Tá, ó. Essa daqui, inclusive, ela fica parecendo uma função logarítmica, né? Ela vai lá para baixo, mas ela é decrescente. Então, quaisquer valores menores do que 1 ou expoente negativo, teremos a nossa função decrescente, tá? Então, se eu tiver a função, relembrando aí, né? Função igual a 4 é um número positivo maior do que 1, elevado a x. Essa função crescente, olha lá que bonitinha, subiu, crescente. Se o expoente for negativo, nossa função é decrescente. Se o número for menor do que 1, 0,6, por exemplo, a função também vai ser decrescente. Tá?
Então, esse é o recadinho aí da aula de hoje, né? O estudo da função exponencial é muito simples. Na próxima aula, nós vamos fazer aí alguns exercícios para vocês fixarem, né? E vai ser o assunto da avaliação 2, que vai ser a semana que vem. Então, essa aula, essa semana aqui toda dedicada às funções exponenciais, tá? Então, hoje só demos uma olhadinha, a aula que vem, mãos na massa, aí, né? Vamos fazer alguns exercícios, tá bom? Pessoal, então é isso, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.